Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 28 de abril a 4 de maio. Semana de lua nova, continuamos aí nessa energia de renovação, intencionando o novo, os nossos objetivos, os nossos sonhos. É muito importante se conectar com esse espírito de renovação que nós, como seres humanos, sempre temos um convite aí para estar fazendo esse movimento. Nessa semana de lua nova, o principal aspecto da semana que eu quero compartilhar com vocês, trouxe até um livro para aprofundar. Hoje a Astrologia da Consciência vai também ter uma pauta do Clube do Livro, que fala sobre relacionamentos, como que estamos interagindo com o outro. Por que esse tema hoje? Vênus, que representa os nossos relacionamentos, como eu me relaciono afetivamente, como eu me relaciono com os meus amigos, no trabalho, com os meus familiares, ela tá aí fazendo um movimento que voltou no movimento direto. Lembra que ela ficou retrógrada? Eu trouxe até a data aqui para vocês, porque aí você pode pensar, o que estava acontecendo na minha vida nesse momento? Foi do dia 1 de março a 12 de abril. Nesse período, eu até brinquei dos leucócitos, que poderia vir pessoas do passado, que vem um arquivo todo de uma vez, ou lembranças, ou olhar algum padrão de relacionamento que eu quero mudar, algo que eu tô percebendo que tá esquisito na minha vida, seja um relacionamento, seja uma questão do passado. Falamos sobre não repetir padrão. Então ficou esse período retrógrado. Depois voltou o movimento direto. Só que nisso, ela estava em Áries. Em Áries eu trouxe muito assim, vamos falar sobre a ousadia, as nossas escolhas, a verdade, a impulsividade, paixões e tudo mais. Só que no movimento retrógrado, ela estava em Peixes agora, que fala sobre o inconsciente, é um lugar mais romântico e tudo mais. E nessa quarta, no movimento direto, ela volta para Áries. Então, a partir de quarta, Vênus fica em Áries até 6/6, ou seja, 6 de junho. Um período que fala sobre o amor, mas o amor num lugar de escolha, de verdade, o amor relacionado ao que você verdadeiramente escolhe. E ela vai estar passando pela terceira vez no mesmo lugar. Então, muitas fichas podem cair. Se você está num relacionamento, pode vir clareza sobre questões, como que você tem se relacionado, com relação aos seus recursos financeiros, como você lida com o dinheiro. Pode vir clareza aí de autossabotadores ligados a contratos de pobreza, crenças limitantes, autossabotadores ligados a dinheiro e relacionamentos e também os seus valores. É que eu sempre puxo para os relacionamentos porque é um tema, dinheiro também, né? Os dois são um tema muito, assim, recorrentes na nossa vida e temas importantes. Quem não quer estar com dinheiro e num relacionamento saudável? Quem não quer, né? Tenho certeza que você escolhe dinheiro e relacionamento. Pois é. A partir desse contexto, esse livro que eu separei para refletir com vocês, nesse movimento direto que começa na quarta-feira, já anota aí, chama Os Parceiros Invisíveis, é esse livro aqui. Então, quem quiser procurar, é da editora Paulus, o autor é John Sanford. Ele vai falar sobre alguns aspectos que tornam um relacionamento saudável. Qual que é o problema da maioria dos relacionamentos? São as projeções que a gente cria. Então, às vezes você está num relacionamento legal, relacionamento que você sempre quis, e você pode estar criando projeções com os seus medos, com os seus autossabotadores, com algo idealizado. Só que você não está se relacionando com deuses, com deusas, você está se relacionando com outro ser humano. E quando você está no inconsciente, você pode estar ou idealizando demais, ou às vezes autossabotando. Isso são as projeções. Então, por isso que ele fala sobre parceiros invisíveis, que é esse espaço de ou você se relaciona com o que você verdadeiramente escolhe, e isso tem a ver com Vênus em Áries, o amor como uma escolha, um amor consciente, o amor até como um nível de consciência, ou você vai se relacionar com seus parceiros invisíveis, que pode ser seus medos, pode ser suas projeções mais inconscientes. Mas Débora, como que eu resolvo isso? Autoconhecimento e autoobservação. Vênus está passando pela terceira vez no mesmo lugar, então é o momento de realmente perceber. Um outro ponto que eu até trouxe aqui, está na página 76, olha que interessante isso aqui.
O parceiro representa algo que necessitamos compreender dentro de nós mesmos. Ou seja, Vênus em Áries, gente, é verdade escancarada. O que tem no outro aqui que é meu espelho e eu não estou vendo? Ainda temos essa questão do espelho. Deixo aqui essa reflexão para vocês. A Vênus em Áries, ela traz isso. Traz um outro ponto também muito legal, que, olha isso aqui, somente a união desses dois princípios, masculino e feminino, que constitui um ser humano completo. O que isso quer dizer? Eu, independente do meu gênero, eu tenho a minha polaridade feminina e a minha polaridade masculina. Eu preciso conhecer as duas formas dentro de mim. Como que é o meu nutrir, como que é quando eu estou na ação, como que é meu receber, como que é meu dar. Se eu não tenho um equilíbrio comigo mesma, como que eu vou me relacionar de uma forma saudável com o outro? Então, observar internamente como que está a sua relação com o seu feminino, como que está a sua relação com o seu masculino. Quando você está em desequilíbrio com algum deles, eu vou dar exemplos. Suponha que eu estou muito no feminino. Eu posso ficar muito passiva. Fico sempre esperando que o outro faça, esperando que o outro fale, esperando que o outro adivinhe. Nunca falo o que eu quero. Fico de bico e não falo verdadeiramente o que eu quero. A tendência é ficar muito passivo ou passiva. Se você está muito no masculino, você está sempre na ação. Sempre na ação. Então você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que falar, você tem que provar. E pensa que se você está num relacionamento e quer ficar provando, quer ficar falando, já não está sendo você. Porque a pessoa tem que gostar de você pelo que você é. Então prestar atenção nisso. Observa. Estou muito no masculino? Estou muito no feminino. E como que eu posso harmonizar isso, Débora? Ok. Atividades do feminino está mais presente no dia a dia. Atividades de respiração, cuidar de planta, cuidar dos animais, cozinhar. Tudo isso te traz para a presença e você consegue estar mais nesse espaço da nutrição. Porque relacionamento é essa dança entre o dar e o receber. Então, é importante estar percebendo como que você faz essa dança. E na vida também, porque tudo vale para o dinheiro depois. Porque se você fica segurando demais o dinheiro, também não entra no fluxo, você não vai receber, porque você está falando para o universo, eu não tenho para gastar. Então, por isso que eu falo, a Vênus é uma linha muito tênue entre relacionamento e dinheiro. Como você se relaciona com o outro, é como você se relaciona com o dinheiro. Tem um outro lugar do feminino que é o excesso de generosidade. Então, é importante a gentileza? É importante. Mas se de repente você está num relacionamento que você tem que ficar toda hora servindo, sendo gentil, pagando, mostrando, num excesso de gentileza, também você está em desequilíbrio, porque você está doando demais. E aí você tem que aprender a receber. Ou seja, esse assunto dá para ficar 1 hora falando sobre essa questão. Então, assim, vou deixar curiosidade para quem quiser ler o livro e aprofundar. E escolhi alguns pontos principais aqui para trocar ideia com vocês. Até um livro é bem legal vocês... Um livro não, um filme, chama A Origem. Ele fala sobre essa questão das projeções no sonho. Ele mostra por uma outra ótica esse lugar das defesas do nosso inconsciente. Então, se torne consciente de quem você é para você ser a sua essência, a sua melhor essência com o outro. Seu relacionamento vai melhorar, a sua vida financeira vai melhorar, tudo vai melhorar. Porque não tem como, tá tudo ligado. E espero que tenha trazido algum insight para vocês, esse livro que eu trouxe. E aqui também é legal que ele traz, né? Por exemplo, um outro aspecto das projeções. Muitas vezes você vai para o mecanismo de uma projeção que você vai buscar a sua defesa. Então ele coloca aqui, por exemplo, um jeito peculiar de usar uma espada quando seria melhor usar uma lâmpada. Ou seja, entre a espada e a lâmpada, busca a consciência, a lâmpada, não a espada. Quantas vezes, perceba na sua vida, você não vai com uma espada, você corta ou agride, sendo que é falta de consciência, você está protegendo algo em você. Você está buscando se proteger, mas se proteger do quê? Investiga isso, sabe? Quando eu fui grosseira aqui, eu estou tentando me proteger do quê? Então, gente, esse livro é muito profundo, não tem como aprofundar mais que isso, vai ficar muita coisa,
Mas se vocês gostarem do tema, deixa aqui seus comentários que eu posso trazer outros conteúdos desse livro ou outros conteúdos de relacionamento. E aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho. É muito importante ouvir vocês, saber como que está sendo para vocês. Então, retomando, vamos olhar para a semana como um todo agora. Dia 28, na segunda-feira, Marte e Plutão estão em tensão, um dia com mais conflito, essa coisa do controle. Dá para perceber esses reflexos acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo, Estados Unidos e China, por exemplo, essa perda que a gente teve do Papa, as mudanças que podem acontecer depois dessa nova eleição da conclave. Então, esses aspectos é marcado por essa intensidade de Marte e Plutão que já estava na semana passada. Então é o restinho desse aspecto, então ainda está tudo muito tenso, tudo intenso, as mudanças podem acontecer de uma forma imprevisível. Como lidar com isso? É realmente fazer as coisas de uma forma mais planejada, perceber o que é verdadeiro para você. Porque muita coisa ainda vai acontecer nesse ano de atualização e de mudanças no sistema econômico, no sistema financeiro como um todo também, na questão do sistema educacional, sistema político. Não dá nem para entrar em detalhes aqui, porque é uma nova forma de funcionar que nunca teve na história. Então não tem como trazer, porque é algo realmente novo. Pelo movimento astrológico, a gente precisa estar bem pé no chão, sabe? Pé no chão, porque existe uma imprevisibilidade e está bem acentuado. É como se fosse um conflito também entre desejos individuais e desejos coletivos. É importante estar no seu centro. Estar no seu centro, porque isso gera uma agitação no coletivo como um todo. Durante a semana, a tendência é esse aspecto ir ficando mais leve do que foi semana passada, por exemplo, mas ainda está bem intenso. Então, minha orientação é planejamento. Por isso que eu também enfatizei Vênus com relação ao dinheiro. Porque tudo pode acontecer no sistema econômico. Pode ter uma recessão? Pode. A inflação já está flutuando bastante. Os juros estão altíssimos. É um ano que a gente está percebendo esse marco na economia também. Então, assim, quando você entende realmente o que você escolhe para sua vida, fica mais fácil você lidar com qualquer tipo de crise. Porque você está fazendo a sua parte. Você não está sendo efeito, você está fazendo a sua parte. Então é importante estar consciente do que está acontecendo no mundo, porque não estamos separados. Então deixar essa reflexão aqui para vocês. Terça-feira, dia 29, já é um dia que pela astrologia está bem mais leve, porque a Lua entra em Gêmeos. Gêmeos é elemento ar, da comunicação, da fluidez, das conexões. Então, se você tiver que escolher um dia da semana que é importante para uma reunião, uma parceria, um atendimento, algo que dependa de uma fluidez, terça-feira com certeza, certo? Terça é o melhor dia. E sábado, só dando spoiler, terça e sábado são os melhores dias nos aspectos. Tá muito legal mesmo para relacionamentos. A Lua faz um bom aspecto com Vênus, sendo que Vênus está em Áries, trazendo esse lugar de escolha, de verdade. Já tá quase, né? Na verdade, ela entra na quarta, mas já vai estar naquela transição. Tá fazendo um bom aspecto, então aproveita aí na terça-feira. Quarta foi o que eu enfatizei no começo do vídeo, sobre Vênus realmente iniciar o movimento em Áries, depois desse período retrógrado, e também faz bons aspectos. Terça e quarta, gente, tá legal. Terça e quarta e sábado. Porque na quarta esse aspecto com Vênus continua numa boa, então também flui comunicação, reunião, trocas, parcerias, muito bom. Traz também muito otimismo, as pessoas estão mais ousadas. E aí, uma outra reflexão que eu quero fazer, estamos numa lua nova, que é sobre renovação. Júpiter está fazendo uma conjunção com a Lua na quarta-feira. E Júpiter fala sobre a nossa autenticidade, a nossa ousadia e verdade. Então perceba na sua vida, e uma afirmação que você pode fazer para o seu dia hoje, nessa quarta-feira, se você está ouvindo, não sei que dia da semana você está ouvindo, mas quem sou eu hoje? O que tem de presente para mim hoje?
Porque quarta é aquele dia que você realmente pode ser surpreendido positivamente. Eu boto muito nessa tecla também de abrir um espaço para conexão com pessoas que acreditam no que você acredita. Eu deixo uma frase num quadro que eu tenho no meu escritório. Me conecto com pessoas que acreditam no que eu acredito. Porque fica muito mais fácil eu fazer uma parceria, eu ter uma fluidez com o cliente que eu estou atendendo. Então, começa a se conectar com esse espaço. Porque tudo na vida é quântico, é energia. E tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, para você acessar esses vórtices, você tem que estar em permissão. Então, pega aí essa deixa. Terça e quarta só vai no fluxo. Quinta, astrologia, gente. Ciclo, né? A ondinha. Quinta-feira a lua entra no signo de Câncer. Já inicia uma lua mais melancólica, que faz quadratura e tensão com Vênus. Então, aí aqui já dá o quê? Um recolhimento. Atividades mais introspectivas. Quinta e sexta. Quinta e sexta principalmente. Então, tudo que você tiver que falar, comunicar, terça e quarta. Quinta e sexta, se você tiver como planejar a sua agenda, planeja atividades mais criativas e introspectivas. Porque você pode sentir esse movimento mais do sentir, do querer se recolher, do silenciar. E aí, Vênus passando pela terceira vez num ponto do seu mapa, é olhar onde você tem Áries no mapa, é nesse lugar que ela vai estar passando. Fichas podem cair, porque ela está passando pela terceira vez no mesmo lugar. Aí vem um insight. Esse insight sobre as projeções que eu comentei. Percebeu a projeção? Ótimo! Eu vou olhar para isso e estou consciente agora. Eu não vou mais ser movido por essa projeção. Até traição, gente, muitas vezes está conectado com o medo do amor. Vocês sabiam disso? Então eu tenho tanto medo de me entregar, que eu preciso triangularizar a relação. Porque nunca vai ter alguém perfeito. E se eu for abandonado? Então até mesmo a traição, a pessoa pode fazer inconscientemente. Então é perceber assim, o que eu escolho de verdade. Sexta-feira, atenção com a comunicação, continua esse movimento mais da lua em Câncer, e atenção com a comunicação, porque tem uma tensão com Mercúrio. Por isso que eu enfatizei, início da semana mais expansivo, final da semana mais introspectivo. E lembrando, isso não é para definir a sua semana. Se você tiver como escolher, estou te dando insights, mas sexta-feira você pode fazer uma reunião e ser maravilhosa. Porque é você que determina o ritmo, é o seu coração, é a sua verdade. Mas tem essas influências. Então a outra pessoa, se ela não estiver tão presente, ela pode estar tendo influência. E aí isso reflete no seu objetivo, por exemplo. Eu sempre trago essa consciência aqui. A astrologia, ela não define o seu dia. Você é a entidade dominante, você é a pessoa dominante. Mas aqui a gente traz conceitos do que estão acontecendo para você poder movimentar e respeitar mais o espaço do outro, porque às vezes a outra pessoa vai estar assim. Então você pode ter respeito pelo outro. Finalizando aí, chegando no final de semana, sábado a lua se despede de Câncer, nesse lugar mais do sentir, e vai para Leão, que está mais conectado com a frequência da alegria, dos nossos talentos. E no sábado, como eu falei, é o terceiro melhor dia da semana. Então, são aspectos muito positivos aqui no sábado, para estar com alguém que a gente ama, para fazer planejamento, estruturar, organizar a casa. Tá bom também para os relacionamentos, para sair com o seu amor, com seus amigos. Tá legal também para acessar intuição, porque faz um bom aspecto com o Netuno. Você pode ter um sonho, um insight. Tem um lugar bem intuitivo também no sábado. E por fim, no domingo, um bom aspecto com Mercúrio também, trazendo um dia gostoso aí para você celebrar. Eu também tirei uma cartinha para vocês para essa semana, que é uma carta que veio da compaixão. A reflexão aqui da compaixão, já que falamos sobre relacionamento, e relacionamentos é de um lugar geral, é como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o outro. Um dos valores mais nobres que a gente pode desenvolver é a compaixão. E aqui essa carta fala o seguinte: você sente compaixão? Cultive um olhar amoroso e compassivo para com as pessoas. Aprenda a reconhecer o sofrimento humano e abraçar as diferenças. Entre em sintonia com o todo.
procure integrar polaridades para encontrar o caminho do meio. E aqui essa questão de integrar as polaridades está associado com essa integração do nosso feminino e nosso masculino para sermos a nossa essência e sermos quem verdadeiramente somos. Então faz todo sentido. E quando você está bem com você mesmo, você sabe quem você é, dificilmente você não consegue ter compaixão pelo outro. A compaixão, você se afasta dela quando você entra no julgamento. Só que quando você está julgando o outro, verdade, o que você está reprimindo em você? Então, prestar bastante atenção que nessa era de aquário que estamos entrando, né, sobre liberdade, igualdade, fraternidade, as projeções, elas valem para tudo. Aqui, por meio da compaixão, eu me conecto com a humanidade. Nesse período que a gente está vivendo, né, avanço da tecnologia, IA e tudo mais, se não tivermos compaixão e senso de humanidade, onde vamos parar? Esse é o ponto. Não é à toa que assim, cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Porque é sobre isso. É sobre elevarmos os nossos sentimentos, a nossa consciência, os nossos valores, para acompanharmos essa mudança tecnológica também que está acontecendo. Esse avanço da inteligência artificial que está acontecendo. Por quê? Se tem uma coisa que a inteligência artificial não substitui, são as relações humanas. É o senso de humanidade, isso não tem como substituir. Qual que é a grande consciência aqui e o que a astrologia, no seu nível de consciência mais alto, está convidando nós, enquanto humanidade, a fazermos? Elevar o nosso nível de consciência, que a gente fala sobre o novo humano, para usar a tecnologia a nosso favor. A humanidade tem que estar num lugar acima da tecnologia e da inteligência artificial e juntos ter uma soma, uma aliança e não uma separação. Essa é a reflexão que eu quero deixar, da compaixão. O livro eu vou deixar também aqui, quem quiser. Uma excelente semana para vocês. Um beijo no coração. Estamos juntos.